Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Agradecemos a Deus, né, por este retorno agora no mês de fevereiro. Eu e minha família, nós não sabíamos que íamos sair de férias em janeiro, mas aí Deus nos abençoou, nos deu uma viagem aí com praticamente tudo pago e acabamos ficando fora por uma semana, né? E aproveitamos e tiramos férias aí no mês de janeiro e graças a Deus estamos voltando aí no dia de hoje, né? No domingo agora, dia 5 de janeiro de 2023. E eu particularmente não sabia, porque o ano passado nós colocamos o tema do ano de que 2022 seria o melhor ano, da sua vida. E já no final do ano passado eu estava pensando em não colocar nenhum tipo de tema para esse ano de 2023. Até que no mesmo instante que eu estava pensando sobre isso, um irmão, ele ele não sabia de nada do que eu estava pensando, e ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, lembra que no começo de 2022 você disse que seria o melhor ano de nossas vidas? E aí eu falei para ele: sim, lembro. E aí ele disse: pois é, eu estou mandando mensagem para o senhor para dar o testemunho de que 2022 foi o melhor ano da minha vida. E aí ele relatou a várias coisas que aconteceram em relação a ministério, em relação a emprego, a trabalho, a relacionamento em família, de coisas que aconteceram que ele pediu até pela família dele, pelo irmão dele. Então, quando ele mandou essa mensagem, eu entendi de Deus que deveria ter um tema para este ano também. Mas eu falei: legal, agora só precisa saber qual é o tema deste ano. E aí, assistindo uma ministração de uma missionária que trabalha em Moçambique, Heidi Baker, eu entendi de Deus ali qual seria o tema para este ano, que 2023 ele vai ser o ano da manifestação da glória de Deus, né, da presença de Deus, de ver Deus fazendo, agindo e fazendo algo por nós, nas nossas vidas. Mas mesmo assim, eu ainda falei: Deus, eu acho que eu colocar esse tipo de tema para o ano, eu acho meio arrogante, né? Colocar que 2023 vai ser o ano da manifestação da glória de Deus, e mesmo entendendo que foi Deus que tinha dado o tema, ainda assim fiquei com o pé meio atrás. Só que hoje, na parte da tarde, eu e minha esposa aqui, a gente ficou, e a minha filha, a gente ficou das 2 da tarde até as 5 horas da tarde, numa igreja dentro da comunidade de Heliópolis, ensinando sobre missões, né? Missões, evangelismo e ação social, junto com nossos irmãos ali de Heliópolis. E para nossa surpresa, quando a reunião estava acabando, né, eu já estava encerrando ali a aula que eu tinha levado para dar um treinamento para eles. Isso aconteceu agora, faz menos de 2 horas que isso aconteceu. E aí, para nossa surpresa, eles chamaram uma irmã que ela estava ali com um bebê de 36 dias no colo, e ela foi até ali o treinamento. Ela queria agradecer a Deus e ela queria apresentar o filho, mas queria apresentar quando eu estivesse lá. E ela quis apresentar o filho porque com a nossa presença lá, porque ela falou que da última vez que nós fomos, nós oramos ali pelas pessoas que não podiam ter filhos, e ela foi uma das pessoas que recebeu a oração. E para a glória de Deus, nós estávamos ali com o Guilherme nas mãos, com 36 dias de vida. Ele foi resposta à oração que tínhamos feito na última vez que estivemos ali naquela igreja. Então isso nos alegrou demais, e foi para nós como uma confirmação de que já começamos 2023, primeiro do milagre de eu receber de um irmão viagem com praticamente tudo pago. E não foi uma viagem barata. E na primeira ministração, né, no primeiro compromisso
que nós tivemos depois das férias, né, depois de 31 de janeiro, que foi essa de hoje à tarde, nós fomos ainda abençoados com essa notícia de que Deus ouviu a nossa oração pelas mães ali, que não podiam ter filhos e agora tem, e essa, neste lugar, é a segunda mãe que tem filhos depois que Deus nos enviou ali para orar pelas as mulheres que eram estéreis. E nós agradecemos e glorificamos a Deus por Ele ter feito esse milagre, que a gente nem, no caso do segundo caso, aí a gente nem sabia, mas nós fomos pegos ali de surpresa e ficamos muito felizes, e que corroborou também, que confirmou de que realmente 2023 vai ser o ano da manifestação da glória de Deus. Amém? E eu sei que você também se alegra com essa notícia, com esse milagre fantástico que Deus fez na vida desse casal, que não podiam gerar filhos, e agora nós estávamos ali segurando a bênção, o milagre que Deus fez, e glória seja dada ao nome do Senhor. Então, 2023, e eu creio que está mais que confirmado, nós vamos manter esse tema. 2023, ele vai ser para nós, para todos aqueles que acompanham este ministério. É muito comum você ir num outro ministério e lá, por exemplo, eu já ouvi que vai ser o ano da decisão. Em outro, como eu tenho amigos que vai ser, no ministério deles vai ser o ano profético, né? Então, isso tem algum problema? De forma alguma. Cada um vai andar na direção que Deus der. Pastor, por que você não faz profético também, né? Até porque é um ministério que a gente está em cobertura. Porque eu acho que a gente está passos atrás ainda de chegar no nível deles, né? Então, mas a gente vai chegar lá. Mas glorifica a Deus pelo ministério, e eles estão trabalhando esse ano com o ano 2023, o ano profético. E nós aqui, como estamos um pouquinho atrás, ou quem sabe bem atrás, 2023 vai ser o ano da manifestação da glória de Deus, assim como essa tarde nós já vimos ali, pelo nascimento dessa criança, do Guilherme, a manifestação da glória de Deus, e você vai entender um pouco mais sobre isso enquanto nós estivermos aqui. Bom, Abacuque, há um livro na Bíblia que se chama Abacuque, com H, Abacuque, capítulo 2, verso 14, diz assim: pois assim como as águas enchem o mar, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Eu vou repetir. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Bom, o que é então se encher do conhecimento da glória do Senhor? É você conhecer cada vez mais, de forma cada vez mais profunda, de forma cada vez mais íntima, de forma cada vez mais pessoal, o próprio Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor, nada mais é do que uma manifestação da própria presença de Deus. Então, o Senhor, ele é glorioso, ou seja, ele é cheio de honras. Ele é o único digno de ser adorado, de ser honrado. A honra dele está acima de qualquer outro tipo de honra. O poder dele está acima de qualquer outro tipo de poder. O nome dele é acima de qualquer outro nome que a gente possa conhecer. A autoridade dele é maior do que qualquer autoridade que a gente conheça. A majestade dele é maior que qualquer majestade que você conheça. Então, a graça, o amor, a luz que está nele é uma luz que ninguém consegue nem chegar perto. É uma glória, entende? É uma glória. A glória é a manifestação da presença de Deus aqui na terra. Então, sempre quando você, além de crer em Deus, nós temos fé num Deus invisível, mas esse Deus invisível, às vezes, ele se manifesta, ou seja, ele fica visível aos olhos nus, então, a olho nu. Então, quando nós vemos, por exemplo, Guilherme nas nossas mãos hoje, isto é a manifestação da glória de Deus.
Então, quando Deus faz um milagre aqui na terra, isso é manifestação da glória. Então, Deus está falando que Ele estará presente. Ele está falando para nós que esse ano vai ser o ano em que nós vamos ver Deus se manifestando aqui na Igreja Cristã Brasa Viva, em todos aqueles que de alguma forma estão ligados a este ministério. Então isso é encher, que a terra vai encher do conhecimento da glória de Deus, ou seja, nós vamos receber muito da presença de Deus neste ano, e nós vamos ver Deus agir, nós vamos ver as ações de Deus, nós vamos poder sentir a presença de Deus neste ano, porque Ele vai manifestar, Ele vai trazer a luz, Ele vai se revelar, Ele vai se mostrar, Ele vai deixar claro para a gente de que Ele está presente e de que Ele está no ambiente. Amém? A Bíblia diz lá, por que isso, a manifestação da glória de Deus é importante para nós? Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a Bíblia diz para a gente que os nossos pecados, o pecado da humanidade, o pecado original ali de Adão, ele nos afastou da presença de Deus. E Jesus, ele vem como um reconciliador, ele vem unir de novo a humanidade com Deus, porque a ira de Deus estava sobre nós, mas agora por causa da morte de cruz de Jesus, do sacrifício vivo de Jesus, ele então, no mundo espiritual, ele comprou essa reconciliação, e por causa de Jesus, nós então podemos voltar a ver a glória de Deus, que sem Jesus seria impossível. Então a Bíblia diz pra gente em Romanos 3:23, que nós precisamos da manifestação da glória de Deus, porque nós estávamos distantes dela, nós fomos destituídos, nós fomos retirados da presença de Deus, e agora Jesus, ele nos traz de novo com a possibilidade de estarmos ligados à glória, à manifestação da presença de Deus na nossa vida. Amém? 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 Isaías 40, de 1-5 diz assim: consolem meu povo, diz o seu Deus, falem com carinho. Olha o detalhe da palavra: falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram. Está escutando? A palavra é para aquele que crê. Digam-lhe que os seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Isso por causa de Jesus. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor, prepare para nosso Deus uma estrada reta numa terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. E diz assim: então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou, e então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Esse texto aqui, Deus está falando assim que é necessário que a gente faça uma preparação na nossa vida para que a gente tenha esse encontro com a presença de Deus, para que a gente tenha esse encontro com a manifestação da glória de Deus. Ele diz que é para nós, cada um de nós, ajeitarmos aquilo na nossa vida que está torto, aplainar, tirarem, tornem planos os trechos acidentados, endireitem as curvas. Então tudo aquilo que está torto na nossa vida, ele está falando para nós assim: olha, começa a arrumar. Se é um problema em casa, comece a acertar a sua casa. Se é um problema no trabalho, começa a ajeitar. Se é um problema aí de justiça ou injustiça, acerte a tua vida, pague o que você deve, perdoe a quem você precisa perdoar. Enfim, veja tudo que você precisa corrigir na tua vida. O Senhor está falando: comece a acertar a tua vida, porque este ano vai ser um ano em que eu quero me apresentar a você. Eu só estou esperando você ajeitar as coisas aí que eu estou pedindo para você se ajeitar, mas esse vai ser um ano em que você vai sentir, vai ser um ano em que você verá as minhas mãos claramente agindo na tua vida. Amém? E o texto termina dizendo assim: o Senhor falou. Então não tome as palavras como o Max falando, mas tome as palavras como ele leu a Bíblia. E eu creio que Deus está falando comigo.
Então, eu não ouvi uma voz do céu que diz assim: Max, 2023 vai ser o ano da manifestação da glória de Deus. Eu não ouvi, mas eu ouvi uma ministração de uma missionária de Moçambique, e chegou uma hora em que ela estava falando da manifestação da glória de Deus, e quando eu estava ouvindo, eu criei que aquele trecho da palavra que ela estava dizendo era para mim, eu criei que era para a Igreja Cristã Brasa Viva, e por isso este ano é o ano da manifestação da glória de Deus. Então a glória de Deus, Isaías 40, verso 5. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O legal é que quando Deus ele quer se revelar, ele não vai se revelar para um ou outro. Ele está dizendo: todos vocês que esperam, todos vocês que aguardam pela revelação, pela manifestação da glória. A Bíblia ensina que nós devemos orar para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, para que você veja Deus agindo na tua vida de forma muito clara. Então, imagina assim, que quando eu fui nessa igreja que eu estava hoje à tarde, quando eu fui lá, eu orei, eu creio que Deus ia fazer com que mães ali que tinham problemas, que estavam ali impossibilitadas de gerar filho, eu creio que elas, quando eu orei, que elas teriam filhos, que Deus a abençoaria, que Deus as curaria e faria com que aquelas mulheres que estavam ali, que não podiam gerar filhos e que creram na palavra e vieram receber a oração, eu cria que na hora que eu orei que elas seriam mães, mas aí o tempo passou, não vi mais notícia. Então eu tinha fé, eu orei, as pessoas que vieram, elas também tinham fé no Senhor, elas também receberam a oração com fé, mas foi hoje que a glória do Senhor foi manifestada para mim, mas para aquela mãe, a glória do Senhor já se manifestou no dia em que ela engravidou. Amém? Então, a Bíblia ensina que nós devemos orar pela manifestação da glória de Deus. Salmos 24, de 7 a 8, diz assim: abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Então nós devemos orar ao Senhor para que as portas se abram, para que os portais se abram, para que tudo aquilo que está entre a minha vida, a tua vida e Deus e o Senhor, eles sejam abertos, eles sejam tirados, para que os obstáculos que nos impedem de ver o Senhor face a face sejam retirados entre nós e Ele. E Jesus veio para isso, mas o Senhor está falando, há muito mais ainda que você pode experimentar. Você pode experimentar da manifestação da glória de Deus, você pode experimentar de sentir, de ver com os teus próprios olhos Deus agindo, Deus fazendo alguma coisa. Então ore, então abra, tire daquilo que depender da minha vida, que eu consiga tirar tudo aquilo que eu sei que impede os meus olhos de ver a manifestação da glória de Deus, mas eu desejo, eu preciso da presença de Deus, eu quero ver a manifestação da glória de Deus na minha vida, e eu tenho certeza que você também quer. Sabe daquelas coisas que estão às vezes há muito tempo paradas, aquilo que está às vezes há muito tempo retidas, a gente só vai conseguir ter uma solução para isso se manifestar a glória, se a glória de Deus se manifestar no meio de nós e Ele vier com as próprias mãos dele e fazer com que aconteça aquilo que nós precisamos, para que seja liberado aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz, por exemplo, no Egito, a Bíblia diz que o Senhor, Ele ouviu o clamor do povo, e a Bíblia diz que eu mesmo descerei para libertar o meu povo, eu mesmo descerei para libertar o meu povo. E todas as vezes que acontecia ali nas pragas do Egito, todas as vezes que acontecia aquele confronto de Deus desafiar Faraó, o povo estava vendo, o povo estava presenciando, o povo estava ali participando da manifestação da glória de Deus. Amém?
A Bíblia diz para a gente lá em João 2, 3, de 3 a 11, quando Jesus ele vai num casamento, a Bíblia diz assim: durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, mas minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada uma tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Enquanto os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então, o primeiro milagre registrado na palavra de Deus, ou no ministério de Jesus, foi esse daqui. A própria Bíblia está dizendo isso. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. E o que ele fez? Acabou-se ali o vinho, e isso era uma humilhação para a família, né, de não poder servir os convidados. Jesus, então, ele pega água e centenas de litros de água e ele transforma em vinho. E o vinho ele passa para o mestre de cerimônia, ou seja, a pessoa que era responsável pela coordenação da festa. Ele pede para ele verificar se o vinho está apto para ser servido ao povo. E quando esse homem, que não sabe de nada que aconteceu, ele experimenta o vinho, ele diz para o anfitrião, ele diz para o dono ali da festa, ele diz assim: todo mundo serve o melhor vinho, e quando todos já estão bêbados, ele então serve o vinho inferior, mas você não, você deixou o melhor vinho para o final, porque este que ele não sabia, mas foi a água que Jesus transformou em vinho. Então veja, Deus às vezes deixa o melhor para o final. Às vezes a gente acha que já viveu o que Deus tinha para nós vivermos, e Deus fala: não, o melhor eu deixo para o final. Mas esse ainda não é nem o ponto. Aí a Bíblia diz então: esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Na sequência diz: com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então imagina que as pessoas já ouviram Jesus falar, eles ouviram Jesus falar, mas não tinham visto ainda um milagre. Eles ouviram Jesus falar. E aí agora Jesus entra na casa e Jesus transforma a água em vinho. E quando os discípulos perceberam isso, como a Bíblia chama o primeiro milagre de Jesus? A Bíblia diz: com isso ele manifestou sua glória. Então, manifestar a glória de Deus é Deus se apresentar, como ele se apresentou aqui no casamento, e ele realizar algo na vida das pessoas que só ele pode realizar. E a Bíblia diz que com isso ele manifestou a sua glória. E por ele ter manifestado a sua glória, os seus discípulos creram nele. Então vai ficar tão claro de que Jesus Cristo é Deus, porque ele vai manifestar a sua glória. Vai ficar tão claro que Jesus Cristo é Deus. Vai ficar tão claro que Jesus Cristo manifestou no lugar. Vai ficar tão claro que Jesus Cristo está agindo, que as pessoas que ainda têm dúvida em crer ou não em Jesus Cristo, as pessoas elas verão isso e elas vão crer em Jesus. Elas vão entregar as suas vidas a Jesus, e por causa da manifestação da glória de Deus, elas vão se converter a Jesus. Amém? Amém? Então 2023, amém, vai ser o ano da manifestação da glória de Deus. Salmo 111:3 diz assim: tudo que ele faz revela sua glória e majestade. Tudo que ele faz
revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Mas repito, tudo que ele faz revela sua glória e majestade. Então, de novo, até você não aguentar mais, o que é manifestação da glória de Deus é tudo aquilo que Deus faz e você vê. O que Deus faz e você não vê, a glória dele permanece a mesma, ele não diminui de glória, de brilho. Mas o que eu estou falando assim é, tudo que Jesus está preparando para 2023, ele está falando assim, você verá com os seus olhos. E tudo que ele faz, que você vê ele fazendo, isso é uma manifestação da glória de Deus. Amém? Isto é uma manifestação da glória de Deus. E é muito importante que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. É muito importante que a glória de Deus, que Deus se manifeste na nossa vida, na minha vida e na tua vida. Eu creio que 2023 vai ser o ano em que Deus vai se manifestar na tua vida. O que é isso? É Ele usar você para fazer coisas que só Ele pode fazer. É Ele usar a tua oração para responder por coisas que você sabe que a sua oração em si, dependendo de você, não aconteceria nada. Mas Ele vai manifestar a glória dele por causa da sua oração. Romanos 8, 18 a 21 diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, ou a manifestação da glória dos filhos de Deus. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então Deus, Ele quer usar a minha vida e a tua vida para que as pessoas que estão vivendo uma vida fútil, uma vida em decadência, uma vida de escravidão, para que elas conheçam, elas também se encham do conhecimento, da revelação, da glória de Deus, para que elas tenham a vida delas preenchidas, para que a vida delas comece agora a fazer sentido, para que elas aprendam e compreendam de que todos nós não nascemos por acaso, não nascemos ao acaso, nós nascemos porque há um propósito na minha vida e porque há um propósito na sua vida e na vida delas. E a Bíblia ainda diz pra gente o seguinte, de que a criação, tudo aquilo que Deus criou, ela está aguardando que Deus manifeste a glória dele nos filhos de Deus. Então, a pessoa que Deus vai usar para que o nome dele apareça, para que o milagre dele aconteça, para que a glória dele seja manifesta no meio de nós, é você. É você. Deus vai usar a tua vida para que os outros vejam se você é um filho de Deus ou não. A Bíblia diz lá em Salmo 19, de 1 a 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem, sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. O Senhor está falando assim que, quando você olha para o céu, quando você vê o pôr do sol, quando você vê o nascer do sol, quando você vê uma nascente, a nascente de um rio gigante, quando você vê um lugar florido e bonito, de forma natural, quando você vê uma cachoeira, quando você vê aquela lua gigante à noite, quando você vê aquele céu estrelado, quando você vai ao mar e vê aquelas imagens lindíssimas, naturais, o Senhor está falando assim: isto é a minha criação
mostrando para mim e para você a glória, a manifestação da glória de Deus. Então, a própria criação de Deus, que foi Deus que fez tudo, os céus e a terra, a própria criação, elas mostram para nós, revelam para nós a existência de Deus, porque só Deus poderia ter feito algo tão belo, só Deus poderia ter feito algo tão bonito, e elas estão em silêncio, elas não falam. E agora imagine a minha vida e a tua vida. Nós podemos ser usados por Deus, não só para mostrar, porque o que nós fazemos mostra aquilo que somos em Deus. Mas o Senhor está falando, mas eu também te dei, como diz para Moisés, quem foi que fez a boca? Ele pergunta para Moisés. Ele diz, fui eu que fiz a tua boca. Ele fala, eu ainda vou colocar as minhas palavras na tua boca, porque além das pessoas virem em você a manifestação da minha glória, as pessoas elas vão vir em você a minha presença. Amém? Amém? Elas vão ouvir a minha voz saindo dos teus lábios. Elas vão ver o meu poder saindo da tua boca e da tua oração. A Bíblia diz lá em Isaías 6, de 1 a 8, diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então, eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele diz aqui, um pouco antes, ele diz assim, toda a terra está cheia da sua glória. E aqui Isaías está dizendo assim, meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A manifestação de Deus, ela é visível. Quando eu falo de manifestar, é que você verá com os teus próprios olhos Deus agindo e fazendo alguma coisa. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente ou uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Então Isaías, ele viu a glória de Deus e para ele foi tão espantoso que ele achou que ele ia morrer ali, porque ele era muito pecador, e mesmo ele sendo tão pecador, o que Deus fez quando manifestou a glória dele? Ele manifestou a glória dele para trazer perdão para Isaías, para trazer cura para Isaías, para purificar Isaías. Então entenda, o que eu quero dizer para 2023 é que você verá a glória de Deus, e o que eu quero que você entenda é o seguinte, Deus ele não está vindo para te condenar, Deus está vindo para pegar você, para te sacudir muitas vezes, mas esse sacudir de Deus é para que caia dos teus bolsos as coisas que ele não precisa mais que você carregue. Ele vai te purificar, ele vai limpar você de tudo aquilo que atrapalha a tua vida. Ele vem para perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Ele vem para purificar, e depois que estivermos assim totalmente tratados por ele, ainda ele nos pergunta, quando ele manifestar a sua glória, veja, isso aqui aconteceu tudo em apenas uma noite ali com Isaías. Então quando veio, ele viu a glória de Deus, ele falou, estou perdido, e Deus falou, não, ao contrário, você estava perdido, mas agora eu te achei. Então você estava perdido, mas acabou de ser achado, você não está mais perdido. E Deus tratou a vida de Isaías, que não merecia, assim como eu não mereço, assim como você não merece, mas Deus está falando, eu vou usar a tua vida, eu vou tratar você de forma que quando eu disser a quem eu enviarei, você seja o primeiro a levantar a mão, Senhor, me envia, Senhor, me usa,
Senhor, aqui estou, eu quero fazer parte da tua obra, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para que eu faça. Amém? Ezequiel 43, de 1 a 5 diz assim: depois disso, o homem me levantou à porta leste. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória de Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som da sua vinda era como um rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com sua glória. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Veja, quando ele viu a glória do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar. E quando a glória do Senhor chegou, a primeira coisa que Deus fez foi colocá-lo de pé. Então a glória do Senhor vai se manifestar em 2023, mas ela não vem para te derrubar. E se você se prostrar, vai ser um ato seu, porque você vai reverenciar o Rei da Glória. Mas o Senhor está falando: eu estou vindo exatamente, vou me manifestar exatamente para te colocar de pé. Então todos vocês que estão de alguma forma abatidos, de alguma forma se sentindo destruídos, de alguma forma se sentindo derrubado, cabisbaixo, se sentindo enfraquecido, se sentindo sem força, se sentindo sem vigor, ou você que está se sentindo cansado, o Senhor está falando: eu vou manifestar a minha glória na tua vida neste ano, e eu vou colocar você de pé. Amém? Amém? Deus abençoe você, amém? Creia na palavra, creia de que a palavra que Deus está liberando é para você. A Bíblia diz lá em Êxodo 14, 16 a 18, tome a sua vara, está falando com Moisés, toma a sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então, aqui é um recado para os meus inimigos, aqui é um recado para os teus inimigos, aqui é um recado para os inimigos do Senhor, aqui é um recado para os inimigos da igreja, aqui há um recado para os cristãos. Você sabe que nessas férias, enquanto eu estava lá no hotel, em uma das madrugadas, eu tive um sonho e Deus mostrava para mim de forma muito clara. Deus me disse assim, que várias religiões vão se juntar, eles vão unir forças para destruir os cristãos. Então, várias religiões vão se unir, vão juntar a força deles para destruir os cristãos. Esse texto está dizendo que o homem mais poderoso da época, o faraó, ele juntou todas as suas forças para destruir quem? Os hebreus, os filhos de Deus, os cristãos. Então, Deus falou assim: mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. O que Deus diz para nós aqui, olha, você está falando, o inimigo ele vai continuar vindo atrás de vocês, mas ele está dizendo, este ano de 2023, eu vou usar a investida do inimigo para manifestar a minha glória diante de vocês. Vocês verão com os próprios olhos de que não estão sozinhos. Vocês verão que com os próprios olhos que o Senhor, Ele é o mais poderoso exército da face da terra e de toda a criação. E Ele diz, quando a minha glória se manifestar por meio do faraó, ou seja, ele vai usar o inimigo para manifestar a glória dele e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá
que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo, o seu inimigo ele está vindo com força na tua direção. Ele quer destruir o meu povo, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir os cristãos, mas o Senhor está falando, eu vou aproveitar esse movimento, eu vou aproveitar dessa raiva e dessa ira que eles têm contra vocês, eu vou aproveitar do que eles querem fazer contra o meu povo, e eu vou aproveitar exatamente o ataque deles para manifestar a minha glória e para destruí-lo. Assim como, quem sabe nós vamos poder ouvir este ano, assim como Deus disse para Moisés, olhe e veja os teus inimigos, porque hoje vai ser o último dia que vocês o verão. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 15, de 2 a 5, a Bíblia diz assim, vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados ou foram manifestos. Então olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança. De novo, ele viu. Então o Senhor está falando assim, estamos chegando agora em um tempo em que todos verão o agir de Deus. Estamos chegando num tempo em que todos vão poder enxergar com os próprios olhos a manifestação da glória de Deus. Nós estamos chegando em um tempo em que Deus, e que você verá os atos, os feitos de justiça de Deus revelados na tua frente. Aquilo que não tinha saída, aquilo que não tinha solução, aquilo que não podia acontecer, os teus olhos, assim como eu vi hoje uma mãe que não podia ter filhos, ver trazer para nós e mostrar e colocar nas minhas mãos aquela bênção, aquela manifestação. Eu segurei nas minhas mãos a manifestação da glória de Deus. O Senhor está dizendo, você também verá com os seus próprios olhos. Ei, talvez você vai segurar com as tuas próprias mãos a manifestação da glória de Deus neste ano, e todos verão, e quem não glorificará o teu nome, quem não te temerá, ó Senhor. E assim eu creio, em nome de Jesus Cristo, que nós começamos 2023 num novo ciclo, que nós começamos 2023 num novo tempo, que nós começamos 2023 numa nova era, que Deus, Ele mexeu ponteiros, que Deus, Ele girou coisas no mundo, que Deus passou um vento e Ele tirou coisas do lugar e colocou outras coisas em outro lugar. Ele fez todo o movimento de peças, que Deus removeu peças e está colocando novas peças, que Deus anulou movimentos e está trazendo novos movimentos, de que Deus está jogando, retirando coisas antigas e trazendo coisas novas, mas é um novo momento que Deus está fazendo, e que talvez coisas que eu fiz no passado não tenham mais efeito agora, mas Ele vai trazer coisas novas para experimentarmos coisas novas nesse ano de 2023. O desejo no meu coração, e assim eu profetizo, que 2023 seja na tua vida o ano da manifestação da glória de Deus, que seja o ano em que você verá com os teus próprios olhos, que você vai poder sentir no teu próprio corpo, que você vai poder proferir em tua própria boca, com a tua própria língua, que você vai poder talvez segurar com as tuas próprias mãos, ou segurar com os teus próprios braços a manifestação da glória de Deus. E assim eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus, e que Deus nos abençoe com essa palavra de 2023. Amém? Nos nossos pedidos de orações aqui, a Priscila pede pela Renata Pimentel, luta com câncer e venda de um imóvel. Henrique pede pela tia, que graças a Deus já está curada da Covid. A Ivana, graças a Deus, está bem, está na luta contra o câncer, mas já passou pela quimioterapia, agora está fazendo um tratamento mais leve, graças a Deus está vencendo. O Max, o Xará aqui pelo emprego, Violeta pela família, saúde e vida espiritual, Natália Hernandes, família, vida espiritual e profissional, e pela mãe, Elaine, vida espiritual, saúde profissional, pela mãe Palmira, irmã Josefa, Rafael, vida profissional, espiritual, saúde do pai Domingos e saúde do Joshua, Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, emocional, financeira, emprego e cura do joelho, também pelo irmão Timóteo, Carlos Wagner e Iago, cura e libertação, Yasmin por cura, ansiedade por emprego, cura de ansiedade por emprego, e agradece por emprego e pelo emprego do marido também. Sandra Nascimento, libertação de vícios da Thaisa, proteção à família, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena, recuperação do senhor Edenilton, Ailton e Luana por vida espiritual, também por porta de emprego, Eduardo e Grace pelo casamento, né? Alessandro pela mãe Isabel, sobrinha Deise e família, pastora Rosimeire pede pelo Tiago, Mateus, Rosimar e família, Adriana, vida profissional e execução de pensão, Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual, Aline, vida profissional e espiritual, Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara e Isabela, Patrícia, saúde do Davi, família, vida espiritual, Paulo Rodrigues, inclusive parabéns aí, meritíssimo Paulo Rodrigues, está fazendo aniversário no dia de hoje, Deus o abençoe. Paulo Rodrigues agradece pela sua esposa, Nereide pede pela Larissa, saúde da mãe Lourdes e amigos Luiz e Simone que estão na luta contra o câncer por venda de imóvel, Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel, Laís, saúde e salvação do José, pai e dos irmãos, Camila e Ana Rosa por depressão, Leila por vida profissional, espiritual e saúde, Crisanete, vida espiritual, Washington, vida espiritual, profissional e liberação de aposentadoria, a Anne pede pela professora Sabrina, luta contra o câncer, Edilene pela saúde, Jucineide e Ronaldo, família e vida espiritual, Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual, e eles pedem também pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual, Laís Nunes pede pela Ruth, vida espiritual, Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel, Mike pede pelo Paulo César, Isabela pela saúde da mãe, Gabriela, Graziele, vida espiritual e saúde, Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai, Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel, Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual, Sandra pede pela Débora, vida espiritual, César, vida espiritual, Michel, saúde, vida espiritual, César de Sá, vida espiritual, Bruno e João Vitor, vida espiritual, Fabiano, vida espiritual e família, Carla, Éder e Ana Júlia, saúde, vida espiritual, Peterson, família, vida espiritual. Amém? Que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês creiam na palavra de que esse ano de 2023 vai ser o ano da manifestação da glória de Deus na sua vida. Você não só vai crer em Deus com fé, mas você vai conseguir ver Deus agir e Deus realizar. Assim nós te abençoamos. Profetizamos desta forma na tua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, Deus abençoe a todos.